Quem é você? Eu sou Raul Maza do Nascimento. Nasci em Curitiba no dia 24 de setembro de 1933, na Praça Tiradentes. Eu sou um curitibano do ponto zero de Curitiba. Da Praça Tiradentes eu já saí para a Rua André de Barros, onde era a minha residência. Meu pai, funcionário da rede, minha mãe trabalhou na empresa Emílio Romani, o que eu não sabia. 40 anos depois eu fui trabalhar e trabalhei por mais de 30 na empresa Emílio Romani, sem saber que a minha mãe havia trabalhado lá e meu avô também. Então eu sou de Curitiba, estudei no grupo escolar Barão do Rio Branco, escola pública. Quando eu comecei meus estudos primários, eu já tinha me mudado para a Rua 24 de Maio. A Rua 24 de Maio, entre as ruas atuais Getúlio Vargas e Engenheiro Rebouças, vizinho da Igreja do Coração de Maria. E da fábrica de Curitiba. E da fábrica de Curitiba. E eu vivi a minha infância entre 1939 a 45, no tempo da Segunda Guerra Mundial, eu vivi ali naquela região, vizinho de uma entidade católica que abrigava todos os padres e seminaristas refugiados da Europa e que formaram ali no Instituto Teológico Beato Claret um grupo de estudantes e seminaristas que o Papa havia mandado para o Paraná e para Curitiba, e formou-se ali um grupo extraordinário de estudantes de teologia e formaram um coral. E eu, na minha infância, eu tive a felicidade de ouvir pela manhã, às 6 horas da manhã, um coral entoando o canto gregoriano. E eu, na minha infância, eu até estranhava, não gostava, depois fui ficando encantado. Era tudo em latim naquele tempo, e as missas, embora meu pai fosse evangélico, ligado à igreja protestante do reverendo Luiz César, na Rua Comendador Araújo, meu pai frequentava lá. E eu era vizinho, frequentava tanto a igreja evangélica, como eu fiquei então já dividido, como a igreja católica. E tinha como amigo de infância o Biratã, o William Lustosa, que morava na Rua Nunes Machado e no Campo da Cruz. E durante a minha infância eu vivi o tempo da guerra. Eu vivi o tempo da guerra. De 1939 a 1945. Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. E ali estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. E a minha primeira experiência, até para falar, foi que quando eu terminei o Grupo Escolar em 1944, a diretora do grupo me chamou e me pediu que eu fizesse uma oração aos jovens e me entregou um papel e mandou eu ler. Eu fui orador da minha turma de grupo escolar no ano de 44. E eu fui escolhido porque a diretora achou que eu tinha condições e eu era faladorzinho. E ela achou, esse aí vai lá, e eu fui. E foi então dali, e eu sempre fui muito conversador. Tirei o grupo escolar. Dali entrei no Ginásio Paranaense, estudei no Ginásio Paranaense, na Rua Ébano Pereira, de 1945 a 1949. Foi o Ginásio Paranaense. O diretor do ginásio era o professor Francisco José Gomes Ribeiro, professor de latim. Estudei latim. Era junto ao Corpo de Bombeiros? Na época. O Corpo de Bombeiros ali era
que depois veio a ser a Biblioteca Pública. Aliás, de dentro do ginásio, nós víamos os exercícios do Corpo de Bombeiro à escada. E no fundo do Teatro dos Bombeiros, na rua Murici, tinha o Teatro Guaíra. O famoso teatro ainda tinha algum resquício do antigo Teatro Guaíra, que depois passou para Praça Santos Andrade. Mas ali eu tirei o ginásio e um acontecimento inesquecível para mim foi no dia 8 de maio de 1945, nós estávamos numa aula de História do Brasil, não, História da Civilização. O professor era o Homero Batista de Barros. Homero de Barros, irmão do Mário de Barros, que foi deputado, governador. E Homero Batista, no dia 8 de maio, deu uma notícia. Olha, a guerra terminou. E houve a paralisação das aulas, surgiu uma bandeira nacional e nós descemos a rua Ébano Pereira em direção à Rua 15 com a bandeira brasileira hasteada e cantando o hino nacional, festejando o final da Segunda Guerra Mundial. Isso ficou na minha memória, é um fato que muitos colegas que são vivos ainda hoje, eu acredito que se lembrem. Depois eu tirei o ginásio, do ginásio, eu estudei no científico. Embora fosse, naquela época, tinha para direito. Direito você tinha que fazer o clássico. Tinha que fazer o clássico, mas eu não fiz, porque eu não tinha certeza se ia fazer direito. Então, eu estudei ainda um tempo no ginásio paranaense da Ébano Pereira e depois, ainda um ano, eu me transferi, deu tempo, no Colégio Estadual do Paraná, da Avenida João Gualberto, que foi a grande obra do Moisés Lupion, que criou o Colégio Estadual do Paraná, no qual eu estudei e me preparei para o vestibular. O curso superior, eu cursei a Universidade Federal do Paraná, um curso de Direito. Entrei no ano de 1953, terminei o curso em 1957 e o orador da minha turma foi o Noel Garcês França, nada mais, nada menos do que o César Navarro, que era locutor noticiarista da Rádio Colombo e que era nosso grande amigo, e ele ganhou o concurso. Eu concorri, perdi, ele ganhou. Ele ganhou o concurso porque ele realmente se destacou. O nome que ele usava era... o nome dele era Noel Garcês França, mas ele tinha o pseudônimo. Naquele tempo usava-se pseudônimo de César Navarro. E aí eu tirei o curso de Direito. A minha história com o rádio, você veja bem, quando eu estava no ginásio, eu tive um amigo que se chamava Roaldo Amundsen Gomes, que gostava de rádio. E ele havia conseguido um lugar para falar no alto-falante Marumbi, na Praça Tiradentes. Iguaçu, Marumbi não, Marumbi é outra coisa. Alto-falante Iguaçu, que ficava... O estúdio era no outro lado da Praça Tiradentes, embaixo tinha... Casa Férez? Não, embaixo tinha a Sorveteria Primor e a Damasco, que era da Juvita Macedo. E a Damasco, que eram pessoas conhecidas. Dali você subia e tinha um fio e tinha alto-falantes enormes, aquelas bocas. Uhum. E o Roaldo disse, olha, eu não estou fazendo o horário inteiro, você não quer ir lá? E eu fui. E foi a primeira experiência com o microfone. Eu fui locutor do Serviço de Alto-Falante Iguaçu, da Praça Tiradentes. Tinha uma estaçãozinha de bonde na Praça Tiradentes. Onde se tomava um capilé, né? Eu tomava capilé. Ali em cima tinha o alto-falante e foi ali a minha primeira experiência. E eu sempre gostei de rádio. O rádio, sabe por quê? Na época da guerra, o meu pai, ele era fanático pelas notícias do fronte. Todo mundo queria saber, porque você tinha parente na guerra. Da minha família foram 3
no Corpo Expedicionário Brasileiro, e o meu pai trabalhava na rede, ele era ferroviário, e ele achou assim um rádio Emerson, importado, de válvula. E o meu irmão mais velho, ele colocou em cima da nossa casa, na rua 24 de Maio, uma ripa aqui, outra ripa no fim, traçou um fio de cobre, ergueu uma antena e ele sintonizava a BBC de Londres. A BBC você pegava com som local. E a família inteira, às 8 horas da noite, se reunia em torno da mesa e nós ficávamos ouvindo as notícias. Os afundamentos dos navios brasileiros, o andamento das tropas, a chegada dos brasileiros em Nápoles e a tomada de Monte Castelo, tudo aquilo ficou muito vivo. Vê a força do rádio, hein? Aliás, o rádio era a única fonte de informação e durante o dia eu sintonizava para minha mãe a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Com as novelas. A minha mãe ia trabalhar, ia fazer as coisas, eu ouvia as novelas para ela e contava. O que houve? Então, eu conhecia os atores de novela, Nélio Pinheiro, Rodolfo Maier, eu conhecia todos, Domício Costa e uma série de galãs, Nélio Pinheiro, Isis de Oliveira, Ismênia dos Santos, Deise Lúcide. Todo esse pessoal que trabalhava na Rádio Nacional eu acompanhava. E eu ficava corujando a Rádio Nacional. Tinha um locutor daqui do Paraná, o Reinaldo Costa. Era maravilhoso. E o meu sonho era imitar ele. E a Rádio Nacional viveu na década de 40 e 50 uma fase de ouro. E o rádio em Curitiba, nós tínhamos a Rádio Clube, mas nós conseguíamos sintonizar as emissoras de São Paulo, nem tanto, mas do Rio de Janeiro. Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Mairique Veiga, Rádio Roquete Pinto, Rádio Tamoio, que era do Chacrinha. Então, as programações da Rádio Nacional eram ao vivo. Os cantores se apresentavam ao vivo. 10 horas da manhã você escutava uma audição agora com Gilberto Alves, com o Ciro Monteiro, com Orlando Silva. Os grandes astros da Rádio Nacional, eles se apresentavam em programas especiais aos domingos. O Francisco Alves, por exemplo, era domingo, meio-dia. Quando os ponteiros dos relógios se encontram, você se encontra com o rei da voz. E ele entrava e o Brasil inteiro parava para ouvir uma audição do Francisco Alves. E tinha Carlos Galhardo, Orlando Silva. Eu gostava muito de Orlando Silva e, acima de tudo, daquele que me ensinou quase todas as músicas de Seresta, que é o Vicente Celestino. Dalva de Oliveira, Erivelto Martins. E tinha aquela riqueza de arte popular. Tinha o Repórter S. Repórter S, que era o noticiário, tinha as novelas, tinha programa cultural, tinha tudo. Então foi uma escola fantástica e trazia para nós. E aí eu estava assim acompanhando sempre o rádio e em Curitiba eu queria achar um jeito de entrar, e eu me dava muito bem com o Machado Neto, Quintiliano Machado Neto. O Machado Neto era um locutor esportivo. Da Marumbi, né? Da Rádio Marumbi. E a Rádio Marumbi, o gerente era o Biratã Lustosa, o proprietário Tobias de Macedo. A sede da Marumbi, no ano de 54, era ainda na Travessa Marumbi. Talvez seja esse o motivo de ter usado o nome. Em frente, na Travessa Marumbi, em frente à sede da Rádio Marumbi, tinha a Companhia Telefônica. Acho que ainda é a Companhia Telefônica. E do outro lado, era bem estreitinha, a Travessa Marumbi era uma viela. Era uma viela. E ali o Bira trabalhava naquele setor, eu me lembro de um locutor que trabalhou ali, era o Júlio Xavier Viana, me lembro do Júlio Xavier Viana, o Mebade Ferrante. Nicolau Nader.
Nicolau Nader, mas esse pessoal eu conhecia assim à distância. E daí aconteceu o seguinte, o rádio naquela época, o rádio era uma coisa fantástica. Ele transmitia e eu ouvia à noite, eu estava estudando Direito, e eu ouvia à noite a Rádio Globo do Rio de Janeiro. E ela transmitia o resumo parlamentar de todos os discursos dos deputados da Câmara, era no Rio de Janeiro, na Câmara Federal. Então, como na faculdade de Direito não existia faculdade de jornalismo, não existia faculdade de jornalismo, então o que acontecia? Quem precisasse tirar um curso de Direito tinha que saber falar. E você, para saber falar, o rádio era uma escola maravilhosa. Então, todos os acadêmicos de Direito, e Curitiba foi riquíssima nisso. Hélio Naresi, o Luiz Geraldo Maza, todos os... Milton Luiz Pereira. Milton Luiz Pereira, que era o repórter prosdóximo. Equivalente ao repórter Exo Nacional. Nacional. Com uma correção também espetacular. Maravilhosa. E se tornou um grande ministro. E o próprio Noel Garcês França, esse pessoal todo do setor acadêmico é que fornecia mão de obra para o rádio. O Ivan Xavier Viana, o Edumar Pires, o Ney de Mello Almada, toda essa gente era... e acima de tudo, aquele que era considerado o melhor orador de Curitiba na área acadêmica, que era o Carlos Alberto Moro. Carlos Alberto Moro. Então, o Alcides Munhoz Neto, o Herrera Filho, o Alcides, o próprio Herrera, que era um bom locutor. E esse pessoal todo da faculdade. E tinha um amigão que gostava disso aí, e que estava sempre com a gente, que era o Frischmann, o Maurício Frischmann. Patrocinava. Então, em Curitiba existia um grupo, e acima de tudo, tinha dois empresários que adoravam rádio, que era o Najib Shedi, sem dúvida nenhuma. Esse, indiscutivelmente, foi o que teve, assim, uma liderança. O Najib Shedi era um empresário que adorava, e tinha um da Rádio Cultura, não sei se era Billy Osman. A Billy Osman, que eram empresários, que gostavam mesmo do ramo. Mas, como eu ia dizendo, em 1954, a gente ouvia muito os debates parlamentares. E tinha acontecido o seguinte, na área política, foi uma fase em que o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, mobilizou toda a área política de oposição a Getúlio Vargas. Ele queria derrubar o Getúlio Vargas. E havia uma briga política, porque o Getúlio tinha sido ditador. Em 1946, o Exército depôs o Getúlio. Aí houve a eleição, ganhou o Marechal Dutra. Aí o Dutra, depois do Dutra, veio o Getúlio e ganhou a eleição. Aí ele ganhou, foi eleito o presidente do Brasil no voto. Mas a UDN nunca se conformou com a vitória do Getúlio. E o Carlos Lacerda, que era da União Democrática Nacional, que era o Clube da Lanterna, Eterna Vigilância, eles não se conformaram com o Getúlio e queriam derrubar o Getúlio porque havia o Carlos Lacerda, além de ser um fantástico orador, um tribuno inigualável, ele era o homem... naquele tempo havia ideologia, direita e esquerda. Ele era o homem da direita. O Getúlio não era esquerda. O Getúlio era centro, mas usava os trabalhadores assim para sustentação política. Mas ele não era um homem de esquerda, nunca foi. Mas o Lacerda queria derrubar o Getúlio. E aí houve o atentado ao Major Vaz. O Carlos Lacerda tinha a segurança da aeronáutica, porque o pessoal do Palácio do Catete queria matar o Carlos Lacerda, tentou matar o Carlos Lacerda, acabou matando o Major Vaz, o Lacerda levou um tiro, e aí
O Gregório, que estava dentro do Fortunato. Palácio do Catete, que era o segurança do Getúlio, foi preso. O Getúlio suicidou-se e houve a transformação política no Brasil com a morte do Getúlio Vargas, dia 24 de agosto de 54. Nesse dia, o Machado Neto saiu pelas ruas de Curitiba com um microfone. E a cidade parou. Morreu o presidente, suicidou-se o presidente. Então, aí, o Biratã, eu já tinha feito um teste. Eu tinha feito um teste na Rádio Marumbi, o Biratã chamou e disse, olha, vamos trabalhar. Pega o microfone e vai. E eu comecei exatamente no dia da morte do Getúlio. Eu entrei como repórter e passei a integrar a Rádio Marumbi. E aí, depois, quando já estava lá, a Rádio Marumbi tinha se mudado para o edifício Santa Catarina, que fica na rua 15 de novembro, lá nas proximidades da reitoria. Quase em frente da reitoria. E ali a Rádio Marumbi instalou-se, e o Biratã me chamou e disse, olha, eu preciso reforçar minha equipe esportiva. Você vai ficar no esporte. Eu digo, não, perfeitamente. E o que eu vou fazer? Ele disse, vai fazer tudo. Você vai ser repórter, se precisar narrar jogo, você vai. Nós estamos transmitindo desde o meio-dia até as 8, 10 da noite. Nós vamos fazer o domingo esportivo inteirinho, nós precisamos trabalhar com total. Existia no Rio de Janeiro a emissora Continental. Era do Rubens Berardo, era e a Continental tinha uma programação de notícia e esporte. Digo, vamos copiar, o Bira disse, vamos copiar a Continental do Rio. É isso aqui. E nós fomos. E comigo, e acima de mim, estava o Willy Gonzer. O Willy Gonzer, que já era locutor comercial. Aí ele disse, o sonho do Willy era ser narrador esportivo. E o Willy foi aproveitado com amplo sucesso. E a equipe esportiva da Rádio Marumbi era o Carlos Alberto Moura, era o diretor. O técnico que cuidava de tudo era o Osni Bermudes. Responsável era o Osni Bermudes. E a equipe era o Carlos Alberto Moura, o Machado Neto e o Dácio Leonel de Quadros. Dácio Leonel, que viria depois a ser deputado, muitos anos, e ele era um narrador, da cidade de Castro ele era. Tinha também o Dino Brassac, né? Dino Brassac, ele era ligado aos esportes amadores, porque ele era do SESI ou do SESC, o Dino Brassac, e ele tinha uma dedicação ao ciclismo, ao automobilismo, a parte amadora de apoio. E então o que aconteceu foi o seguinte, a equipe, como substitutos, ficamos eu e o Willy Gonzer. E tinha aqui os titulares. E nós começamos ali, e eu fiz de tudo. E com o tempo, tinha o Velfari de Marino. Que era dentista. Dentista, fumava cachimbo. E é uma figura maravilhosa. O Velfari de Marino era comentarista. E outros, Edu Brasil, depois foram chegando os outros componentes, foram se integrando e a equipe esportiva cresceu bastante. Com o tempo vieram Marcos Aurélio de Castro, o prefeito Maurício Fruit, veio uma porção de gente e foi formando o Pasquale. E a Rádio Marumbi tomou conta, ela ficou emissora dos esportes. E ela ficou, e eu então ali trabalhei anos, fiz de tudo na Rádio Marumbi. A Rádio Marumbi eu fiz locução comercial, programa à noite de música, o que apareceu, saí para transmitir jogos de futebol, e uma das coisas que mais marcaram na Rádio Marumbi foi sempre as externas.
E você veja o seguinte, eu há instantes atrás mostrei para você uma fotografia em que eu estou acompanhando o ex-governador, ex-ministro, ex-deputado federal, uma das figuras mais fantásticas da história paranaense, que é o Bento Munhoz da Rocha Neto. Eu tenho uma fotografia junto com ele, porque quando morreu Getúlio e o Café Filho assumiu, ele foi ser ministro. E como ministro ele se despediu. Ele saiu do governo, se despediu e não foi ninguém. Eu fui sozinho. E eu entrevistei e gravei uma matéria com o Bento Munhoz da Rocha. Isso já no começo da minha carreira. Depois fiz outras com o Lupion, com o Juscelino, essas coisas. Mas naquele tempo não tinha repercussão, porque você ia, não tinha jornal. Você foi, fez. Ninguém mais vai saber. Se alguém fotografou. Porque naquele tempo não tinha cobertura que tem hoje. E o rádio em Curitiba, na área acadêmica, universitária, ele foi assim, teve figuras do meu tempo, históricas. Na área, eu posso dizer que a época de ouro do rádio de Curitiba foi a década de 50, 60. No setor de novela, nós tivemos os maiores, Ari Fontoura, Ivo Ferro, o Delair Rodrigues, Edson Dávila, Delcy Dávila, Cordeiro Júnior. Cordeiro Júnior, todos os grandes artistas. E esse, me foge o nome desse principal galã que nós temos, que foi inclusive Simval Martins. Não podia esquecer o Simval. Então, Chacon. Então, na área da telenovela, que era feita ao vivo, o rádio era uma maravilha. Na parte artística, o rádio paranaense, você tinha a soprano, Claudete Rufino, ela se apresentava ao vivo. Estelinha Ao Egger. vivo. Estelinha Egger, a Claudete Rufino e Humberto Lavalle. Eles se apresentavam com maestros. Maestro Antonello. O Antonello, o Boquino. O Boquino. Nós tínhamos maestros que iam e levavam artistas, cantores líricos, música lírica você tinha ao vivo. Uhum. E quem apresentava isso muitas vezes o Aloysio Finzetto, e uma série de outros grandes apresentadores que nós tínhamos. Na parte do lazer, os programas de auditório do rádio paranense foram extraordinários. O Souza Moreno parava a cidade no Cine Arlequim. Ele tinha o Cineac Rádio domingo pela manhã. O Mário Vendramel fazia a cidade parar. Na época do carnaval, o próprio Aloysio Finzetto fazia o carnaval na Taba. Fechava a Rua Barão do Rio Branco. Na Rádio Guairacá. Na Guairacá. Já estou na Rádio Guairacá. Já estou assim, dentro dos vários setores, o que era o rádio, a riqueza de valores, de gente que trabalhou no rádio, na área artística, na área cultural, da informação, então, do noticiário. Nós tínhamos aí, como bem lembrado, o Bilton Luiz Pereira, e naquele tempo... Alcides Vasconcelos, todo esse pessoal, a gente cita nome, comete uma injustiça Deixa algum. Eu lamento profundamente, mas... E na minha área, você veja, tinha o Comar Rocha Braga, o Denizar Ribas de Carvalho, João Feder, Cândido Gomes Chagas, Paulo Avelar, Stengel Guimarães, Boris Muzialowski. E você tinha Aloar Ribeiro, Marcos Aurélio de Castro, Ayrton Cordeiro, Maurício Fruit. Então, Baiardo Austin. Rinaldo Cunha.
que inclusive comprou, adquiriu do Tobias de Macedo, da Rádio Morumbi, montou equipes. Então, a riqueza do rádio, em todos os setores, em todos os segmentos, ao vivo, foi a fase de ouro em que não se podia, não havia televisão. Até 1960 não tinha televisão. Nas transmissões de 1960, por exemplo, na Copa de 58, olha o trabalho do rádio na Copa de 58. O Brasil inteiro, aqui em Curitiba, nós fizemos retransmissão, porque não tínhamos gente para mandar ainda, nem linha. Você não tinha linha física para pegar uma linha para fazer uma transmissão de um jogo. Mesmo local. Da Suécia. Mas o trabalho do rádio, o Brasil inteiro acompanhou a Copa do Mundo pelo rádio. Sem dúvida, a Copa de 58 foi um marco fantástico na história do rádio brasileiro. A de 62 é a mesma coisa no Chile. Já tinha alguma coisa feita, mas não no Brasil. O Brasil não estava ainda integrado na rede de televisão, foi puramente rádio. Já na Copa de 66 já começou a televisão, mas aí, em 66, quando os clubes do Paraná começaram a fazer viagens e sair para o exterior, e já quando foi em 1970, porque em 68 aconteceu, em 1968 aconteceu em Curitiba a revolução do futebol. Foi quando porque o Campeonato Paranaense era assim. O Campeonato Paranaense até 1960 era Sul contra o Norte. Nós não tínhamos integração porque nós tínhamos conversado com Milani, nós temos aqui Curitiba, Atlético, Ferroviário. Nós temos o Britânia, Palestra, Água Verde, Juventus, o pessoal do Paranaguá, Ponta Grossa, Monte Alegre, que foi campeão, Jacarezinho. Nós temos a nossa turma aqui. Mas o pessoal do Norte, eles têm Londrina, Maringá, Pucarana, Paranavaí, Bandeirantes, eles estão fortes. Vamos misturar, pegar 6 de lá, 6 daqui e fazer um belíssimo de um campeonato. E ele disse, não dá, vamos esperar construir a Estrada do Café. E 60, talvez tenha sido 61, 62, construíram a Estrada do Café ligando Curitiba a Londrina. E aí criou-se o Campeonato Paranaense Integrado. 6 clubes do Norte e 6 clubes do Sul. Foi um sucesso extraordinário e as emissoras de rádio passaram. E aí o Richard construiu o estádio em Londrina, estádio do Café, estádio Willie Davis. Houve assim um desenvolvimento fantástico do futebol do Paraná. O Estádio Olímpico de Cascavel e tal, e as fusões. E em 1967 o Atlético caiu para a segunda. Você vê que era tão forte. Ficou tão forte o futebol do Paraná que em 1967 o Atlético, entre 12 clubes, chegou em último lugar e foi rebaixado para a segunda divisão do futebol do Paraná. O presidente do Atlético era o Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro. O Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro ficou assim decepcionado, desapontado, e ia aceitar o rebaixamento. Mas aí surgiu uma figura inesperada na vida do Atlético e na vida do futebol do Paraná, que foi Jofre Cabral e Silva. O Jofre, em 1949, ele havia criado o Furacão. Campeão invicto, viagem ao exterior invicta, era o Atlético do Furacão, tinha sido um assombro. E o Jofre foi o condutor daquele Furacão de 49,
E ele trouxe uma renovação. Ele começou a lançar dentro do futebol os sorteios, os bingos. E com isso, o financiamento do futebol através da loteria esportiva. No Curitiba, quem tinha começado com isso era o Arion Cornelce, com a ajuda do Najib Shed. Que era quem era a carta patente para poder, porque só podia fazer sorteio com carta patente. Então, o Curitiba explodiu. Em 1956, eu fiz a última transmissão que o Curitiba foi campeão no antigo Belfort Duarte, que foi derrubado. E o doutor Najib me disse, vá lá na sede do Curitiba fazer uma festa que estava a Maísa e o Calbi Peixoto. E eu apresentei os dois. A Maísa e o Calbi que vieram na festa do Curitiba. Nessa época você já estava na Rádio Emissora Paranaense. Aí eu já tinha saído, porque eu trabalhei na Marumbi, muitos anos na Independência, na Clube, na Guaracá, na Colombo, eu fiz um circuito, e eu não tenho, assim, cronologicamente uma ideia, mas eu estava na Rádio Emissora, já tinha ido na Curitibana e Emissora. E aí fiz essa transmissão e houve essa revolução do Joffre. E o Atlético contratou Bellini, Djalma Santos, e contratou campeões do mundo, e aquele time que tinha sido rebaixado sumiu, e o Joffre deu uma vida nova. O Curitiba imediatamente contratou Berdan, jogadores de primeiríssima qualidade, e o futebol do Paraná, desde 1968, ele subiu. Subiu e foi assim extraordinário, a ponto tal que em 1970 aí eu tinha ido para a televisão. Já tinha passado em 1970 com a modificação do sistema de telecomunicações no país, foi criada a Embratel. Para você ter ideia do que era, de como é que nós trabalhávamos, você sabe disso, como é que nós trabalhávamos no rádio. Por exemplo, uma vez eu fui com o Virigoso, nós fomos transmitir uma partida em Florianópolis, Paraná versus Santa Catarina, era o jogo de seleção. O pedido de linha foi feito um dia antes, a linha era física, a radional, ela ia daqui, de Florianópolis até o Rio, de Rio a Recife, depois no retorno que você... Era cabo submarino. Cabo submarino. Nós levamos 14 horas para conseguir entrar no ar de Florianópolis a Curitiba. Mas conseguimos. Então, você veja, você tinha linha física. Por exemplo, você ia transmitir um jogo em Ponta Grossa, é linha física. Você tinha que pegar o telefone, telefonar para cá e... Alô, tinha gente, às vezes você estava transmitindo, estava gente batendo papo no meio da linha. E então, quando veio a Embratel, veio imediatamente o sistema, em primeiro lugar, apareceram os tapes, as gravações de televisão em tape. Uhum. Eu já tinha entrado na televisão, entrei no Canal 4, que era do Paulo Pimentel. Era apresentador, fiquei anos e anos como apresentador de televisão, e aí na televisão comecei a fazer como narrador transmissões, mas eu só gravava. Saía com uma fita desse tamanho, ia para o interior, levava a Kombi, gravava ali, pegava um aviãozinho, trazia aqui, de noite apresentava o tape. O pessoal ficava esperando para ver os gols. Uhum. Depois vieram as transmissões direta. E eu fiz a primeira transmissão direta de um jogo de futebol do Maracanã para Curitiba, Brasil-Inglaterra, em 1969, 1-0 para o Brasil, gol de Tostão no Banks. E o Brasil daí iria para a Copa de 70, no México, e se tornaria campeão.
Mas eu não fui para a Copa porque aí entrou em cadeia, aí criaram... No começo foi bom, porque não existia a cadeia. Por exemplo, o Atlético ia jogar em Belo Horizonte, eu ia lá transmitir. Pedia um link, uma linha, vinha direto de Belo Horizonte, só que você transmitia o jogo, a cidade parava. Foi uma fase da televisão. Depois as redes vieram e isso aí também acabou. Mas eu vivi na década de 70, que foi a transformação do rádio para a televisão. A imigração dos valores, todos os radialistas foram cooptados, levados para a televisão e houve um esvaziamento muito grande do rádio. E o rádio só viria a se recuperar, na minha opinião, agora, com a invenção do telefone celular. O celular recuperou o rádio de tal forma que hoje, com esses aparelhos, tabletes, smartphone, iPhone, tudo, essas coisas deixaram o rádio acima de qualquer veículo. Ágil. Não tem, a televisão perdeu. Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo que você tiver, você dá a notícia, o comentário, tudo em cima, no rádio. Melhor do que a televisão. A televisão não dispensa câmera ainda. O rádio, aqui, então o rádio, na minha opinião, com a maior invenção eletrônica, na minha opinião, que foi o celular. Você não tem ideia do que é para quem trabalhou em 1950. Para você conseguir entrar no ar, a dificuldade de você se comunicar de uma cidade como Porto Alegre com Curitiba, de levar 14 horas, hoje você ligar e falar de qualquer lugar, isso aí realmente é extraordinário. Então, eu acompanhei, fui a várias Copas do Mundo, no jornal trabalhei muitos anos, já em 56 escrevia na Tribuna, com meu amigo e colega de turma Albenir Amatuzzi. Ele me levou, eu escrevi na Tribuna, trabalhei com o Mussa, com uma série de jornalistas, Augusto Mafuz, Carneiro Neto, todo esse, Vinícius Coelho, todo esse pessoal de jornal. Mas eu nunca gostei de escrever. Gostou de falar? Meu negócio é falar. Se ficar parado e tiver que escrever, para mim é uma tortura. Eu não gosto de escrever. Então eu gosto de falar. Então, jornal e agora hoje é internet, está tomando conta e eu não sei onde é que vai parar. Eu não sei, a evolução é tão grande que você não tem ideia do que possa ser. Hoje o Facebook deixa todo mundo falando junto, como se estivéssemos aqui igual a essa sala. Você não tem ideia de onde você vai chegar com a evolução da... Bom, você, já que já estamos caminhando para o término do nosso papo, o que você poderia me dizer assim, de mais importante que tenha acontecido para você em qualquer desses veículos, ou o que você acompanhou, ou vivenciou? Olha, eu posso te dizer o seguinte: eu nasci numa cidade que a coisa mais importante, eu conheço ela na palma da mão. E conheço fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Porque eu atuei na área religiosa. Fui locutor de programas de meditação evangélica, cooptado pelo Neide Mello Almada, que era casado com a filha do Barroso, Roberto Barroso, e ela era da igreja presbiteriana, e eu estava na faculdade e ele me levou. Então eu trabalhei na área religiosa, conheci, fui vizinho de católicos, frequentei igreja
evangélica e até Umbanda, todas as religiões, a serviço eu fui em todos os cultos, conheço todos. Isso tudo me abriu o caminho de fé nesta área. E por outro lado, fiz transmissões de baile de carnaval. O Najib adorava fazer transmissão de baile de carnaval na rua, em clube. Ele gostava de festa. E, acima de tudo, uma das coisas que mais me repercutiu em mim, em Curitiba, aos domingos, nunca houve uma cidade que tivesse tanta alegria aos domingos como Curitiba. Sabe por quê? Porque Curitiba, ela tinha o futebol amador, primeira, segunda, terceira divisão. E a alegria do povo de Curitiba, tinha campeonato do SESI, do SESC, dos clubes, tudo que é lugar tinha futebol. E a cidade tinha campos abertos em todos os bairros. Então o que era Curitiba aos domingos? Era jogo de futebol, festival, churrasco, festa, música, o dia inteiro em toda a cidade. A cidade era uma festa. E eu me lembro do Kramer. O Kramer, que foi plantão, ele pegava o resultado de todos esses campeonatos e formou o plantão mais rico em informações da história do rádio brasileiro. Então você saía, por exemplo, aqui da tua casa, você vai do centro da cidade, você ia em frente ao campo do Atlético, ali tinha jogo. Você andava mais para frente, tinha o campo do Ipiranga, tinha jogo, o campo do Belmonte tinha jogo, o campo do Tebé. E por aí afora, você ia para Vila Pinto, para o Cajuru, tinha jogo em todos, não tinha um lugar que não tivesse um jogo, a cidade fervilhava. E eu participava de tudo isso. E eu sou uma pessoa que passei 30 anos da minha vida, quarta, sábado e domingo, só em campo de futebol. Então isso, a cidade de Curitiba, para mim, se integrou de uma forma tal, porque eu conheci, e a parte educacional, só a escola pública, o ginásio, a faculdade, as Olimpíadas, os Jogos Universitários, tudo isso eu participei. Não só dentro da imprensa, como em todos os acontecimentos sociais da cidade, eleição e acima de tudo, acompanhei todas as eleições no tempo que um presidente de sessão era o José Alves Teixeira, e ele dizia assim, vem aqui, fique de olho aí, vamos fiscalizar esse pessoal. No tempo que o eleitor levava a cédula na mão e punha no envelope e punha dentro da urna. E a contagem de votos era feita com toda a torcida em cima, uma a uma, ali como se faz em eleição de clube. Então essa vida política, essa vida jurídica também, os grandes júris e os grandes julgamentos, então tudo, em todos os setores, eu meti o nariz. E acima de tudo, nas festas, festa de formatura, festa de tudo. Então, como eu praticamente participei de tudo que aconteceu, essa foi a minha maior compensação, porque eu posso te dizer o seguinte, eu vivi essa cidade. Para complementar, você tem filhos na atividade? Na minha área, eu tenho uma filha que é a Malu Maza. Eu prefiro falar só com relação ao trabalho dela, porque ela é do nosso setor. Os outros estão, cada um na sua, eles gostam muito, mas aqui todos têm sucesso, mas a que veio para o meu campo não é uma questão de preferência, nem de optar por isso, por ela, ou preferência como filho, não é isso. Foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. Ela, desde pequena, ela ligava para falar com esse pessoal de FM, batia 10, 12 anos de idade, ela batia papo, o pessoal ela gostava.
ela era participante. Então, depois ela fez vestibular de Direito e de jornalismo. Ela descartou Direito, fez jornalismo, tirou curso, se preparou, entrou sozinha por concurso, está indo bem, estimo que ela tenha todas as alegrias que eu tive. Para concluir, qual é a mensagem que você deixaria para quem pretende entrar nessa atividade nossa? Olha, em primeiro lugar, você não vai ficar rico. Economicamente, para você alcançar a estabilidade, pode tirar o cavalo da chuva que não vai. Mas a riqueza é a vida que você vai conhecer, as pessoas, acima de tudo. Você vai conhecer, isso será um tesouro inesquecível que não tem valor. Isso que eu digo, vá, mas a compensação será para o teu emocional, para a tua vida espiritual.